Olá, meu nome é Débora Holmes, sou mestranda, orientada pelo professor Dr. Igor Robaina. O título da minha pesquisa é Palmeiranos Capixabas na Amazônia, Desreterritorializações e Migração, Redes e Identidades no Estado de Rondônia, 1967 a 2020. Bom, a minha pesquisa ela consiste em fazer uma análise da migração dos palmeiranos que saíram do Espírito Santo e foram para Rondônia a partir de 1967 até os dias atuais. Este é o sumário da minha pesquisa. Eu tenho 2 capítulos. A pesquisa ainda está em desenvolvimento. Eu já adianto que por conta da pandemia eu tive que fazer mudanças metodológicas e aí isso gerou um atraso. Então, o primeiro capítulo que eu escrevo, eu faço um esboço da migração pomerana desde a Pomerânia até Rondônia. E no segundo capítulo, eu vou tratar das questões teóricas e metodológicas da pesquisa. Bom, os pomeranos, eles provêm da Pomerânia, região que foi ocupada por tribos de línguas eslavas. Essa região sempre sofreu diversas intervenções geopolíticas externas, desde a cristianização dos pomeranos, inúmeros conflitos territoriais, guerras que sempre resultaram em mortes e sofrimento para os pomeranos. Esses conflitos, então, foram os principais motivos que fizeram com que os pomeranos migrassem da Europa para outros continentes do mundo. Seibel fala que os pomeranos migraram para a África do Sul, Austrália, mas que foi no continente americano que recebeu o maior contingente deste grupo étnico. Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Nicarágua, Chile, Paraguai e Brasil. O Brasil, portanto, os pomeranos vieram sobretudo no século XIX. E juntamente com os pomeranos vieram vários outros grupos europeus. O Brasil, nesse período, ele estava em busca de imigração europeia, porque ele tinha o objetivo de substituir a mão de obra escravizada pela mão de obra livre. E também tinha uma política de branqueamento da população. E no Brasil, os principais destinos dos pomeranos foram, principalmente, para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. A partir da inserção desses pomeranos, no século XX, por exemplo, começou a ocorrer novos fluxos internos de migração dos pomeranos. E no Espírito Santo, por exemplo, eles se fazem presentes em pelo menos 13 municípios, que são Santa Maria, Laranja da Terra, Itarana, Itaguaçu, Vila Pavão, São Gabriel da Palha, Santa Leopoldina, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Pancas, Nova Venécia, Colatina e Baixo Guandu, que é o município que eu resido, portanto, eu também sou descendente de pomerano. Bom, e no final da década de 60, os pomeranos também foram para Rondônia. Então, eles saíram de diversas localidades do Espírito Santo e foram para lá. E existe uma concentração significativa desse grupo no município de Espigão do Oeste. Além disso, existe uma conexão entre esses dois estados, porque os pomeranos de Rondônia, eles se relacionam com os pomeranos do Espírito Santo. Eles promovem excursões a linhas de ônibus privadas que fazem esse percurso semanalmente. Portanto, existe uma rede entre esses dois estados. Bom, feitas essas considerações, eu passo então para o segundo capítulo, onde eu apresento os caminhos teóricos e metodológicos que eu escolhi. Então, a princípio, eu discorro sobre o conceito de território, que foi o conceito que eu escolhi, que me auxilia para compreender esse processo de territorialização dos pomeranos capixabas em Rondônia. E aí eu problematizo
questionando por que os pomeranos migraram para Rondônia. Quais as redes que alimentam esse processo? Quais as identidades territoriais dos pomeranos em Rondônia? Antes da pandemia, eu tinha pensado em fazer um trabalho de campo em que eu iria embarcar em uma das linhas de ônibus e iria até Espigão do Oeste. Iria me hospedar na casa de um dos migrantes e ficaria o período necessário para realizar entrevistas. Mas como no momento, por questão de saúde, isso não é possível, eu propus uma nova metodologia. Então, eu escolhi fazer entrevistas de modo virtual. Essa técnica, ela já vem sendo utilizada por pesquisadores e uma das vantagens é que ela permite ampliar o meu recorte espacial. Anteriormente, eu havia selecionado o município de Espigão do Oeste, mas, por ser de modo virtual, eu escolhi o estado de Rondônia como um todo. E para que essa pesquisa seja possível, eu reuni alguns contatos de pomeranos que migraram para entrevistá-los. E a partir das entrevistas deles, eu vou pedir para que eles me enviem, indiquem novos migrantes para serem entrevistados. Então, essa técnica é uma espécie de rede e ela é conhecida também como bola de neve. E aí eu vou utilizar as plataformas do Facebook e do WhatsApp, por serem mais utilizadas pelas pessoas e também pela possibilidade de manter as conversas gravadas para depois fazer a análise. Então, serão entrevistas semi-estruturadas. Nesse capítulo, eu ainda também faço um quadro das dimensões e variáveis na qual eu vou analisar. Então, a dimensão da migração, eu vou analisar a motivação do movimento migratório, o que possibilitou o deslocamento e a permanência dos pomeranos, os aspectos econômicos envolvidos. Nas redes, eu vou analisar redes de proteção e solidariedade no processo migratório, redes entre Rondônia e Espírito Santo, continuidades e rupturas, redes no estado de Rondônia. E por último, territorialidades e identidades culturais, a presença de tensão e conflitos, reprodução da cultura pomerana em Rondônia, mudanças e rupturas na cultura pomerana, e identidades territoriais, vínculos e sentimentos de pertencimento. E por fim, eu ainda trago um cronograma, só ressaltando que essas dimensões, elas serão a estrutura dos futuros capítulos. Cada dimensão dessas será um capítulo de análise. E aí, por último, então, cronograma das atividades que ainda faltam ser executadas, as referências, e é isso. Muito obrigada.